Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar sobre o protocolo que o Poder Judiciário adotou para colher depoimentos de crianças e adolescentes, indígenas, quilombolas, de comunidades de matriz africana ou de terreiro, extrativistas, ribeirinhos, caboclos, pescadores artesanais e ciganos. As orientações foram sistematizadas em um manual de escuta protegida. A legislação brasileira já prevê condições especiais para o depoimento de crianças e adolescentes de qualquer região ou etnia perante uma autoridade policial ou judiciária. O objetivo é preservar as vítimas de possíveis violências e impedir que elas sofram pela segunda vez, a chamada revitimização. Tudo deve ser conduzido por profissionais de saúde e educação, conselheiros tutelares e assistentes sociais em ambientes acolhedores e discretos, com privacidade e sem qualquer contato com o agressor. Mas o CNJ concluiu que, no caso de crianças e adolescentes de povos tradicionais, os cuidados devem ser ainda maiores. O primeiro deles é que o depoimento seja negociado com as lideranças da comunidade e respeite as tradições e as diferenças desses povos em relação à cultura majoritária. É fundamental um estabelecimento de um diálogo interinstitucional com todas as instituições ali da região, para que o sistema de garantia realmente ele se efetive, como também um diálogo intercultural do sistema do Poder Judiciário e do sistema de garantia como um todo, que é o sistema público de garantia, com aquele povo e aquela comunidade que está ali sediado. É fundamental esse diálogo para se saber como é que qual é o melhor formato para se colher esse depoimento e se garantir efetivamente o direito dessa criança e adolescente. Essas orientações estão no manual editado pelo CNJ com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. O documento está na página do CNJ na internet e foi preparado depois de um projeto piloto organizado pelos Tribunais de Justiça de Roraima, Mato Grosso do Sul, Bahia e Amazonas. A implantação oficial em todo o país vai ser discutida no dia 11 de fevereiro pelo canal do CNJ no YouTube. As inscrições já estão disponíveis na página do Conselho. A partir daí, cada tribunal estadual vai conduzir um treinamento especial para os profissionais envolvidos. E aí eu incluo os próprios magistrados, os servidores da vara, os entrevistadores e também a habilidade para trabalhar com tradutores. Porque, vejam, a tradução não apenas da língua, mas também é importante que o entrevistador, quando estiver conduzindo esse depoimento, ele se atente também aos modos e costumes daquela população. Porque, às vezes, não apenas as palavras querem dizer muitas coisas, mas também os gestos, e daí a importância desse intercâmbio. Então, pensando nisso, que o CNJ vem fazendo não apenas o manual, mas também treinamento para que todos os envolvidos, incluindo os nossos servidores, incluindo as equipes especializadas, mas também incluindo os tradutores. E vamos avançar um pouco mais nesse assunto. Eu converso agora online com Eliel Benites, ele é diretor da Faculdade Intercultural Indígena da Universidade Federal da Grande Dourados. Converso também com Luciane Ouriques Ferreira, antropóloga e consultora do PNUD. Ela foi consultora do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, justamente para desenvolver o manual que nós vamos abordar agora. Muito obrigado aos dois pela entrevista. Eu começo com uma pergunta para a Luciane. Como responsável pela elaboração do manual, você acha que é a pessoa ideal para nos responder. O depoimento especial para crianças e adolescentes já existe há anos na legislação brasileira. No entanto, foi criado esse manual para tratar exclusivamente do depoimento de indígenas, quilombolas, ciganos, ribeirinhos, caboclos, etc. Por que esse tratamento especial, Luciane? Os povos e comunidades tradicionais que envolvem essa diversidade étnica e social, eles têm suas próprias formas de viver a infância, experienciar a infância e também de dizer sobre suas experiências. Por exemplo,
Só os povos indígenas, nós temos 305 povos falantes de mais de 270 línguas. E isso requer, por exemplo, numa audiência de depoimento especial, para que realmente os participantes desse momento compreendam o que está sendo dito e também saibam perguntar, né, sobre a experiência da criança, requer que haja a presença de um intérprete, por exemplo. Um intérprete linguístico, mas também um intérprete que consiga fazer a tradução cultural dos sentidos que a fala da criança estará acessando no momento que a narrativa sobre o que aconteceu, sobre os fatos, estará sendo feita, né? Eliel, qual é a sua etnia e por que na sua avaliação, eu repito a pergunta que fiz à Luciane, por que na sua avaliação se justifica esse tratamento especial? Sou da etnia Guarani Kaiowá, aqui do estado de Mato Grosso do Sul, e esse processo é muito importante para nós, como indígena, porque o sistema judiciário, né, o Estado brasileiro começa a entender a nossa realidade, a nossa especificidade, né, contendo todo o sentido, né, a cultura, a cosmologia, nesse processo todo de compreensão de um sistema que é uma justiça, né? Então, o diálogo nesse processo é fundamental para que a gente possa expressar o nosso sentimento na sua totalidade e ser compreendido. Na sua comunidade especificamente, Eliel, fala-se o português também, só o português, ou se fala outra língua, qual seria? Como a nossa comunidade ele se estabelece na fronteira, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, né, entre o Paraguai e a Argentina, ela é uma região fronteiriça. Então, a língua principal é a nossa língua chamada Guarani. Segunda língua, no nosso caso, é português. E também existem pessoas, né, que conhecem, que dominam muito bem o espanhol. Então, nós temos, na região, 3 línguas predominantes, né, mas que a língua materna, que a gente chama de língua materna, a língua tradicional, é a língua guarani, que a gente se comunica na família, nas comunidades e nas relações sociais no cotidiano. Luciane, portanto, não vai ser fácil, né? Nós falamos em mais de 300 etnias, quase 300 línguas, agora o Eliel ainda acrescenta até o espanhol. Como é que se resolve isso? Então, o Manual de Depoimento Especial dos Povos e Comunidades Tradicionais, ele constitui um documento que traz um conjunto de diretrizes para os tribunais de justiça poderem estruturar essa política judiciária e atender a essa diversidade a partir do diálogo implementado com os povos indígenas e com os demais povos e comunidades tradicionais, ciganos, quilombolas, comunidades de terreiro. Esse diálogo é fundamental, porque são esses povos e essas comunidades que orientarão o judiciário sobre as melhores formas e sobre, digamos, os modos adequados de ouvir essas crianças para que realmente a proteção ocorra. É muito importante que sejam reconhecidos os próprios modos tradicionais dos povos e comunidades de protegerem as crianças e de que haja uma articulação, então, entre o sistema de justiça e as formas tradicionais de cuidado, de proteção à infância e à juventude dos povos e comunidades tradicionais. Eliel, os indígenas no Brasil, historicamente, são vítimas de agressões de madeireiros, garimpeiros, fazendeiros, toda sorte de pessoas que trabalham no campo, que entram em conflito com as comunidades indígenas, disputa de terra, enfim. Qual é, na sua avaliação, o principal problema? É esse? Ou existe também uma violência interna, digamos assim, fruto, quem sabe, do abuso de álcool e de situações semelhantes? O que você pode nos contar sobre isso? Como você disse, a violência é histórica na nossa comunidade, né? Desde, principalmente nas primeiras momentos que a sociedade não indígena chega na nossa região,
e nesse processo de ocupação regional, aqui na nossa região, por exemplo, ela foi baseada na violência extrema. E toda a política, né, de uma forma ampla, também foi baseada em transformar o indígena em ser branco, né? Então, toda a ação do Estado foi baseada nisso e foi de uma forma coercitiva, né, historicamente. E violência de fato, né? Inclusive, a questão na nossa região é o esbulho do território tradicionais, que se coloca numa reserva indígena, onde é um espaço demarcado pelo Estado nessa perspectiva da integração. Essa situação levou uma violência progressiva, de uma forma, entra nas famílias, vai desestruturando, né, toda uma organização social. Fruto disso se reflete hoje de várias formas em relação à questão da violência, né? Então, a violência de hoje são reflexos de uma violência histórica colocada pelas comunidades, principalmente na nossa região, como Guarani e Kaiowá. Luciane, eu lhe pediria que desse agora alguns exemplos práticos, alguma coisa mais concreta, sobre as orientações que estão no manual, para que a gente pudesse compreender o espírito dele. Então, a primeira diretriz que o manual apresenta diz da necessidade dos tribunais de justiça conhecerem a diversidade, saberem quais são os povos e comunidades tradicionais adstritos aos seus territórios e que serão atendidos, né, pelos tribunais e pelas comarcas. A segunda diretriz, e esse conjunto de diretrizes, ele está intimamente relacionado, né, umas às outras. A segunda diretriz, ela vai falar, então, da necessidade dos tribunais de consultarem os povos e comunidades tradicionais, inclusive de validar o próprio manual junto a essas comunidades, né? São comunidades e povos que muitas vezes estão respondendo à lei da escuta protegida e toda a legislação a ela associada, mas que não têm o conhecimento nem da lei e nem de como que o sistema de justiça se organiza, né, das dinâmicas que informam tanto o sistema de justiça quanto o sistema de garantia de direitos. Então, é necessário que os povos e comunidades conheçam, saibam e sejam consultados. A partir daí, outras diretrizes, né, são 14 diretrizes ao total, outras diretrizes vão falar da necessidade do sistema de informação do judiciário inserir campos para que sejam registrada a etnia e a língua das vítimas e das testemunhas de violência, não? Porque essas informações são fundamentais para que se organize essa política e se tenha também um modo de monitoramento e avaliação, né? Que se tenha um conhecimento real da magnitude dos problemas que estão batendo à porta do judiciário. Paralelamente a isso, nós vamos estar falando da necessidade desse local para o depoimento especial realmente garantir as condições de proteção e de segurança para essa criança, abrindo a possibilidade de que essa audiência aconteça nos próprios territórios. Nós estaremos falando da necessidade dos entrevistadores forenses estarem capacitados, né, desenvolverem competência intercultural para se comunicar com essas crianças, a necessidade de intérpretes também capacitados, não só para fazer a tradução, a interpretação linguística, mas também para entender as próprias dinâmicas do judiciário, e a formação dos magistrados, a formação dos demais profissionais e servidores do judiciário, além também de toda a necessidade da articulação com as outras instituições que compõem o sistema de garantia de direitos. Porque se esse procedimento tem como objetivo evitar a revitimização das crianças e adolescentes já vitimizados, né, por situações de violência, é importante que os fluxos instituídos por esse sistema de garantia de direitos também estejam organizados de modo a observar esse cuidado, né? Então, a necessidade da atuação conjunta entre as diferentes instituições que compõem aí
esse atendimento, né, do sistema de garantia de direitos. E, Luciane, você falou sobre a necessidade de se ouvir as comunidades, falou sobre a necessidade da capacitação dos profissionais dos tribunais que vão lidar com o assunto, ou seja, o CNJ reconhece a urgência da questão, mas ela, com certeza, essas providências todas demandam tempo. Quanto tempo seria necessário? Bom, uma das diretrizes do manual apresenta também a orientação de que cada Tribunal de Justiça elabore o seu próprio plano de ação. Como nós estamos diante de uma diversidade grandiosa, não existe uma receita de bolo, né? Então, cada Tribunal de Justiça também tem a sua própria forma de estruturação, as suas próprias condições de trabalho, e isso também tem que ser observado. Então, a partir desses planos de ação estratégico, cada tribunal vai implementar as medidas que considerarem importante, de acordo com a diversidade que irá atender e de acordo com a sua capacidade. Isso vai requerer estratégias a curto, médio e longo prazo, com certeza. Mas já o manual ele já coloca em andamento a reflexão e traz um resultado que é um dos mais importantes, digamos assim, que é abrir o canal de diálogo entre a justiça e os povos e comunidades tradicionais, para que o judiciário se aproxime dessas realidades pelo viés da proteção integral. Então, proteger infâncias, proteger as crianças, é proteger as famílias, é proteger essas sociedades também, e aí está implicado com a reconstrução do que o Eliel vem apontando, né, dos valores tradicionais que regulamentam a organização social desses povos. Ele é o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo e do CNJ, instituiu à frente do Conselho Nacional de Justiça o Observatório dos Direitos Humanos. O objetivo é tratar de questões específicas ligadas aos direitos do cidadão, especialmente aos direitos das mulheres, da população LGBTQIA+, e também, claro, dos povos tradicionais. Que avaliação você faz do comportamento da Justiça, não apenas desde a instituição do Observatório, mas, digamos, nas últimas... Eu pediria até que fizesse um histórico. Nos últimos anos, o comportamento da Justiça diante das questões que envolvem os indígenas no Brasil. A pauta indígena hoje está evidente, né? A gente percebe na sociedade, na mídia, de uma forma geral, sobre todos os aspectos que, inclusive, reflete na sociedade como um todo, né, a nível de Brasil e a nível do mundo, né? Então, a questão indígena está aí. E aqui no Brasil, eu vejo, na minha avaliação, a pauta indígena foi tratada em segundo plano, sempre foi desconsiderada historicamente. Isso falo, né, desde tempos de colonização aqui no Estado, no Brasil. Esse comportamento da justiça hoje, inclusive, olhando a Constituição Federal, ela já estabelece esse direito à diferença, né? Então, o que a luta indígena, o movimento indígena a nível nacional, de reivindicar, é exatamente implementar aquilo que está na Constituição Federal, né? O que significa isso para nós? É a continuidade de ser diferente, de ser indígena, né? De falar nossa língua, de continuar, né? Os filhos da gente, né? Estar na floresta, vivendo, né? Com outros referenciais conceituais, o que é uma família, o que é uma justiça, o que é uma vida. Considerar isso, né? Através desses encaminhamentos do STF, né, do sistema judiciário, essas iniciativas, né, que a Luciane agora está explicando nesse processo do diálogo, na minha avaliação como professor indígena, eu vejo um processo de considerar a população indígena no Brasil, né, colocar como referência na reconstrução de uma sociedade como um todo. Porque nós, povos indígenas, nós temos a nossa experiência, nossos avós, nossos ancestrais, eles têm um conhecimento muito profundo sobre todos os aspectos da vida, da cosmologia, da floresta, da ecologia, e hoje nós estamos numa crise, né, global, aquecimento global, né, problemas hídricos,
Então, está afetando essa sociedade de uma forma negativa, da forma que ele vive no mundo. Então, nós, povos indígenas, temos, é possível, nesse processo do diálogo, né, contribuir nessa reconstrução, nesse apontamento das novas alternativas de vida como um todo. Então, a postura do sistema judiciário, né, está começando, mas é necessário, hoje, ouvir essas populações, entender a ideia, outro tipo de pensamento como potencialidade na perspectiva para nós, como sociedade em geral. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês dois, a participação do Eliel Benites, professor e diretor da Faculdade Intercultural Indígena da Universidade Federal da Grande Dourados, e também de Luciane Ourix Ferreira, antropóloga e consultora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, especificamente para o desenvolvimento do manual do qual a gente acaba de falar. Obrigado aos dois, portanto. E agora o link CNJ dá Notícias da Justiça com um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Este vídeo, produzido pelo Tribunal Superior Eleitoral, ensina todos os passos que a pessoa deve seguir para tirar o primeiro título de eleitor. Os procedimentos são feitos de forma totalmente online, na página do TSE. A facilidade favorece os jovens que esperam o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, a ser divulgado na semana que vem. Para prestar o Enem, não é preciso ter título de eleitor, mas o documento é necessário na hora de fazer a matrícula na universidade. Tudo muito rápido e fácil, né? O CNJ lançou um manual para orientar tribunais e magistrados a lidarem com casos de privação de liberdade de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, tanto no campo penal quanto no socioeducativo. A privação de liberdade traz impactos negativos na vida de filhos, filhas e dependentes de pessoas presas. O manual foi produzido com o apoio do programa Fazendo Justiça, parceria entre o CNJ e o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A Casa de Direitos em Maceió, Alagoas, comprova a eficiência da conciliação para solucionar conflitos na justiça. Em 2021, as partes fecharam acordos em 90% das audiências, a maioria na área de família. Além da alta taxa de solução, a rapidez da tramitação também é destaque. Os procedimentos para divórcios, por exemplo, como divisão de bens e guarda de filhos, podem ser cumpridos em 2 ou 3 dias. Foi rápido. Ela falou comigo na terça-feira e já conseguiu resolver para hoje, já para quinta. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Na última semana, um tema muito delicado esteve em alta nas redes sociais: o vazamento de vídeos íntimos. Em uma publicação, deixamos claro: disponibilizar, publicar ou divulgar fotografia ou vídeo que contenha estupro, sexo, nudez ou pornografia sem o consentimento da vítima é crime, passível de pena de reclusão de 1 a 5 anos, e essa pena pode ser aumentada se o crime for praticado por alguém que mantenha ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com a finalidade de se vingar ou humilhar, o chamado revenge porn. O nosso recado é esse: se você se deparar com esse tipo de conteúdo nas redes sociais ou navegando pela internet, não compartilhe e denuncie. Mudando de assunto, você sabe como funciona o Tribunal do Júri e em quais crimes ele é utilizado? É isso que uma publicação nas redes do CNJ buscou responder. O Tribunal do Júri é o instrumento responsável por decidir sobre a condenação ou a absolvição dos acusados de crimes dolosos contra a vida. Essa instituição está prevista no artigo 5º da Constituição Federal. Para participar de um tribunal do júri, é preciso ter mais de 18 anos, não ter antecedentes criminais, estar em dia com a Justiça Eleitoral e concordar em fazer o trabalho gratuitamente. Mais detalhes sobre essa importante instituição nas redes do Conselho.
E a revista CNJ está com um novo chamamento de artigos aberto. Essa publicação eletrônica é veiculada semestralmente e foi criada para divulgar trabalhos acadêmicos que tenham como tema o Poder Judiciário e a prestação dos serviços de justiça no Brasil. Mestres e doutores poderão ter seus trabalhos inéditos publicados nesta 6ª edição da revista. Essa edição tem como tema os eixos da atual gestão do CNJ. Prazos e mais informações você encontra no Twitter, Facebook e Instagram do Conselho Nacional de Justiça. Até a próxima, a gente se vê! Agora vamos ver o nosso quadro Uma História. Aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Veja a história de hoje. A minha história, basicamente, é sobre o exercício da jurisdição em Tabatinga, uma comarca do interior do Amazonas, que tem uma grande população indígena. Nós temos um grande número de indígenas das etnias Ticuna e Cocama. Aqui nós temos a sede da comarca, que é o centro urbano do município, e as áreas que a gente considera as áreas rurais e remotas. E aqui a nossa realidade é que, apesar da existência de áreas remotas em outras partes do Brasil, as nossas áreas remotas são muito remotas. Então, a nossa dificuldade inicial foi, primeiro, como que nós poderíamos compatibilizar a diferença envolvendo as pessoas que residem em locais tão longe, que muitas vezes, apenas para terem uma informação processual, precisam se deslocar por horas ou dias em pequenas embarcações, apenas para ir até a sede do município e ir até o fórum, ter algum tipo de informação ou participar de uma audiência. E, além disso, como que, após todo esse procedimento, a gente consegue viabilizar a justiça de forma efetiva para essas pessoas que, muitas vezes, não falam a língua portuguesa. Como eu falei, nós estamos falando de populações indígenas de etnias Ticuna e Cocama, em sua maioria, que possuem o idioma característico da etnia. E quando se trata de crianças, há uma peculiaridade maior em relação à questão do idioma, e também há uma diferença sociocultural, muitas vezes, muito grande. E nós devemos lembrar ainda que, quando nós estamos falando de depoimento especial, normalmente nós estamos falando de crianças que são vítimas, muitas vezes, de crimes de violência sexual. Então, tudo isso faz com que o olhar do Poder Judiciário precise ser um olhar diferenciado para isso. E agora o passo seguinte, que infelizmente por conta da pandemia a gente teve que desacelerar um pouquinho, será tentar levar a estrutura do judiciário para algumas comunidades, para fazer com que essas populações não precisem fazer esse deslocamento que é tão custoso e tão difícil para a sede do município. Então, nós estamos trabalhando já com a comunidade de Belém de Solimões, como eu falei, uma das maiores comunidades aqui do Alto Solimões, para já iniciar a realização de audiências dentro do Polo de Saúde Indígena do DICEI, que é o Distrito Sanitário Especial, dentro da comunidade. Já foi uma proposta que foi muito bem aceita pelas lideranças e por algumas pessoas que nós conversamos, não só dos representantes dessas populações indígenas, mas como moradores. E nós estamos já viabilizando para até março fazer a nossa primeira audiência dentro de uma comunidade indígena. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.